aproveitamos esse gancho do Flamengo, vamos mostrar o desembarque do clube depois da estreia com vitória na Libertadores. Me dá imagens aí, ó. E depois tem os jogadores falando, a gente vai ver o Thiago Maia, o Everton Ribeiro, agora a galera chegando depois da vitória por 2-1. E vários vivendo a expectativa de convocação da seleção amanhã. Verdade, cara. Muitos, né? Nem todos que têm expectativa estarão lá. Tem gente falando Mas nas redes sociais. alguns A base têm. da seleção tem que ser o time do Flamengo com alguns enxertos ali. Não, alguns enxertos não, mas eu vou falar o seguinte, o futebol brasileiro sempre recorreu, isso desde os anos 50, A grandes 60, times, assim. quando a coisa não estava funcionando tão bem, você pegar uma certa base de um time. A seleção de 82, por exemplo, era muito Atlético Mineiro e muito Flamengo. E tinha ali o Valdir, Oscar, do São Paulo, o Magrão do Corinthians, né? O Serginho era do São Paulo, mas se você for pegar os outros, era Flamengo e Grêmio. Cerezo, Tinha 3 do Éder, Flamengo, Flamengo e Atlético tinha Mineiro. 3 do Atlético, Flamengo e Atlético. Luizinho, Flamengo e Cerezo e Atlético. Éder. Exatamente, Flamengo e Atlético. Então sempre teve, assim, num momento estranho, não era o caso do 82, é que os dois times eram bons mesmo. Assim, você pegar uma. Não precisa ser uma base de 6, mas, por exemplo, 4 já te dá uma base de um time. 4 caras do mesmo time já te dá 4 caras do mesmo time que está jogando muito bem. Então, no início dos anos 2000, é o último exemplo que eu lembro. O Candinho, que foi interino praticamente na seleção brasileira, Um jogo ele fez. convocou contra a Venezuela, um jogo fora de casa, o quarteto ofensivo do Vasco. Inclusive o Euler jogou. Né, os dois Juninhos, Omar e Euler. E a gente fez 6-0 na Venezuela. Exatamente. Fora de casa. Exatamente. É raro mais pra cá, muito porque os principais jogadores brasileiros Claro. Então, jogam na Europa, estão espalhados, geralmente por estão no exemplo, mesmo time. Hoje em dia já é difícil fazer 6-0 na Venezuela. Lá, muito menos em casa, não acontece. Está muito próximo. E o Flamengo é um time espetacular. Joga um futebol encantador. O entrosamento que o Flamengo tem, assim, faz muito tempo que eu não vejo no Brasil um entrosamento, um modo de jogar leve, muita movimentação, muitos gols, campeão de um título atrás do outro, um título atrás do outro. Então ali, eu não acharia absurdo o Tite pegar uma base do Flamengo. Então, tem convocação amanhã, às 11 da manhã, na CBF. A gente vai falar de seleção. Vocês montaram as seleções aí, né? Não, nós montamos a convocação. A convocação. Dá escapei. menos polêmica porque não tem os 11. Não tem, então são os 23 mesmo. 23. Eu escapei. Mas assim, de bate pronto, antes da gente chamar o Thiago Maia e o Everton Ribeiro falando, quantos jogadores o Flamengo tem que são selecionáveis mesmo? Assim, ó, esses aqui o Tite tem que levar. Quantos são? 2, 3, 4, 5? Tem que é diferente de poderia levar. Não, assim, poderia ter uma porção. Não, tudo bem, mas quem que assim, esse cara tem que ir? Tipo o Gabigol. O Gabigol tem que ir, né? Então, mas é que eu acho que o Gabigol tem que ir, mas eu não vejo ele sendo titular. E eu acho que é esse o problema, porque se a gente indica que tem que ir, é porque ele é uma unanimidade e tem que jogar. E eu não sigo... Eu já vejo ele como titular. Absoluto. Assim. Absoluto para agora, nesse momento. Você não pode deixar de fora um cara que está fazendo gols há 3 anos, não para de fazer gols, é artilheiro do Paulista, artilheiro da Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, não para de fazer gols. Mas deixa eu entender, o Gabigol você nem levaria entre Levaria. Mas Gabigol quem? levaria, Rodrigo Caio levaria. Pela escassez das laterais, Henrique, não é não. absurdo. O Bruno Henrique tem a questão da lesão, né? Se a gente for imaginar o Bruno Henrique como um jogador que parte da esquerda. Para mim, Neymar e Everton Cebolinha estão à frente dele. O Bruno Henrique como segundo atacante. Você tem o Firmino, tem o Jesus, tem o Richarlison. Acho o Bruno Henrique um baita jogador. Mas acho muito concorrido em termos de convocação. Gerson acho convocável também. Ele, o Bruno Guimarães, por característica. Os dois laterais. O Rafinha, pela idade e por um histórico pequeno na seleção, acaba sendo menos destacado, mas é uma posição carente hoje na seleção brasileira. O Felipe Luiz nem se fala. É um baita lateral e normalmente convocado para a seleção. Quando a gente fala em renovação, ele acaba pesando um pouco para não estar sempre ou algo do tipo, mas é jogador de seleção. Então tem muita gente. Só que eu não vejo o muita gente virando... são 11 caras e dos 11 que vão jogar, 5, 6 são do Flamengo. Titulares. Eu colocaria Rodrigo Caio titular para fazer a zaga das Olimpíadas. Marquinhos, Rodrigo Caio. Eu acho que é uma zaga firme.
uma zaga que já ganhou um título muito importante. O Brasil nunca tinha ganho uma medalha de ouro, essa zaga jogou e ganhou. Isso. Então eu colocaria esses dois para jogar como titular. Gerson, titularíssimo, na minha opinião. Para mim, é um dos meio-campos brasileiros, assim, que faz muito tempo que eu não vejo. Visão, passada larga, bom passe, entrada na área. Ele fez 2 gols semana passada, o Flamengo com 10, e ele é volante. E o Gabigol... Olha só, ele volante, o time com 10, ele se colocou no espaço vazio e fez 2 gols. Não é para qualquer um. Então eu colocaria o Gerson como titular. Eu colocaria o Bruno Henrique como titular, porque eu traria o Neymar para ser o 10 de verdade. O 10 mesmo, Casimiro, Gerson e Neymar. Mas não vai escalar 4 do Flamengo aí, o Gabigol, né? Gabigol, sim. Aí o Gabriel Jesus, Gabigol e Bruno Henrique. Casimiro, Gerson e Neymar. Assim, e Rodrigo Caio na zaga. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção e mostrar... Já estou escalando, nem falei de 23. E olha o seguinte, só para explicar, porque aí você vem pancada pra caramba na internet. Não, falando do Flamengo. Essa é a minha visão. Claro, entendeu? claro. Eu não estou falando que o Tite deve fazer isso. Claro. Estou falando o que eu faria. Claro. O que eu preciso fazer agora é chamar o Thiago Maia falando, depois a gente mostra os números dele. Roda aí. Eu fico feliz, acho que o mais importante é a vitória, né? Fiquei feliz pela minha atuação também. Eu acho que estou me adaptando o mais rápido possível ao sistema do Mister, como ele tem me pedido, então estou feliz pela vitória. Começar com o pé direito na estreia da Libertadores é bom. Tem muita coisa para melhorar ainda, é treinar, é ver o que o Mister tem para falar, acertar as coisas para ficar melhor ainda. Números do Thiago Maia contra o Júnior Barranquilla, olha lá, ó. Partidaço. 57 passes certos, 1 passe decisivo, 75 toques na bola, 1 desarme, 2 cortes e 1 duelo ganho. Se a gente for comparar individualmente, o Thiago Maia, quando surgiu no Santos, campeão olímpico também, a venda para o exterior, a interpretação na construção de carreira é que ele decola e é mais jogador individualmente que o Arão. Uhum. Só que o Arão está muito adaptado ao que é o modelo, ao que é pedido, e dá uma ótima resposta. É daí que vem a discussão que a gente teve algumas vezes aqui no Troca. O Flamengo tem hoje praticamente 2 times. E alguns jogadores que chegaram na temporada podem dar uma resposta individual até superior a titulares do ano passado. A questão é furar a fila. A questão é pular na frente. O Thiago Maia, para mim, é um desses exemplos. Mesmo com a presença do Mari, e o Mari saiu emprestado, mas com grande chance de permanecer, o Gustavo Henrique, para mim, tinha esse potencial. Mas o Pedro tem muito esse potencial, para mim, de ser um jogador de área, a mudar a forma da equipe atuar em boa parte dos jogos que interessam. Assim. Uma escolha definitiva do Jesus, tendo um jogador mais de área. Então, assim, esses caras que chegaram individualmente, eles dão uma resposta bem positiva. E o Thiago Maia é como se o Flamengo não sente a ausência do Arão, porque tem um cara que, em tese, é até mais jogador do que Arão. Só que ainda não tão adaptado ao trabalho do Jesus. Então, esse tipo de situação, Casão, para o técnico parece ótimo, mas pode causar algum mal-estar no elenco? Muito cara bom ali, só cabem 11? Olha, depende do trabalho psicológico e de que o time titular vem apresentando. O time titular do Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, perdeu o Mundial. Aí veio acima dos outros, então né? ganhou mais 3 seguidos. Então o time titular do Jesus, cara, é intocável até agora. Os caras que o Flamengo contratou são excelentes, seriam titulares em qualquer outro time do Brasil. Michael, Pedro, Thiago Maia, isso. Esses jogadores. Então eles reforçam um elenco fortíssimo. Só que tem uma hierarquia nesse grupo. Tem o time titular do Flamengo que ganhou, só perdeu o Mundial, desde quando começaram a jogar ano passado, certo? E a Copa do Brasil. Mais nada. Então, sabe, não é coisa para se mexer, sabe? O Jesus eu acho ele muito inteligente, um treinador muito inteligente. E eu acho que a inteligência dele vai até um pouco mais daquela que eu penso, porque é o seguinte, quando você consegue fazer um time jogar desse jeito e ganhando tudo, não se mexe. Não se mexe. Só se o jogador diz assim... É o mínimo possível, né? De ou intervenção. machucou. Aí você tem os caras para você colocar. Fica parecendo seleção brasileira, acho que o Djalminha comentou comigo, não lembro quem foi. Falei assim, a gente jogar Denilson Show, que sempre assiste a troca, hein? Manda mensagem aqui, Denilson. Eu escondi uma contusão para não sair, porque se eu saísse, eu não voltava depois. Porque entrava um cara jogando pra caramba e eu perdi a vaga. Quando o elenco é muito bom, né, cara? Pode acontecer. Aí vem o treinador ser inteligente, porque acontece muito assim, o time é muito bom,
Aí sai um treinador, entra outro, ele quer fazer outra coisa. Que na minha opinião é o caso do Santos. Na minha opinião, é o caso que está acontecendo no Santos. O Santos foi vice-campeão brasileiro, encantando o campeonato, o time os torcedores brasileiros. Isso. Aí chega o Jesualdo e já põe o Soteldo na direita, sabe? Põe o Pituca na ponta esquerda, que ele era volante ano passado. O jogo com o Palmeiras foi assim. Acontece, senhores. Falando em seleção, vamos falar da convocação de amanhã.